Paz do Senhor para os irmãos da Assembleia de Deus de Nova Canaã e Fazenda Canaã. Hoje, 31 de maio de 2020, mais uma vez eu quero fazer este vídeo para falar a respeito das bênçãos de Deus, das maravilhas. Apesar de nós não podermos nos reunir em nossos templos, entretanto, estamos nos nossos lares, louvando o Senhor, meditando na palavra, e gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus neste domingo. Mas antes eu gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos, os aniversariantes, Os aniversariantes que aniversariaram durante a semana. Que Deus abençoe vocês. Uns fizeram um aniversário de casamento, outros aniversariaram mesmo, completando anos de vida, e que Deus vos abençoe. Eu quero mandar aí um alô especial para a Dona Didiza, a minha mãezinha, Irmã Nízia Baiense da Silva, Dona Didiza. Também para minha irmã, a Ivete, que está ali do lado da mamãe, cuidando dela, nessa quarentena aí, nesse período de isolamento. Que Deus abençoe, mamãe, que Deus abençoe você, Ivete. Também a irmã Gilda, que Deus tem dado vitórias, Ela chegou a ser hospitalizada, mas pela fé que ela sempre teve no Senhor, ela até comentou comigo, mandou uma mensagem dizendo assim: em nome de Jesus estarei voltando para casa, e ela está em casa pela graça e misericórdia de Deus. Deus abençoe, irmã Gilda, presbítero Pedro César Batista, e toda essa família abençoada. Quero cumprimentar também a irmã Celina aí no Brejo Grande do Sul, Irmã Celina, que também tem ao seu lado ali a sua filha, sua filha caçula, a Maria Helena. Maria, Deus abençoe. Irmã Celina, Deus abençoe a irmã. Para nós é uma alegria muito grande, A irmã Valdenira, ali no São João do Jabuti, Irmã Valdenira, juntamente com o irmão Manel da Costa, irmão Leléu, e a irmã Tacília. Irmã Tacília, Deus abençoe a irmã, E toda essa família abençoada. Quero cumprimentar o irmão Julinho, mas irmã linda. Irmã Julinho, Deus abençoe o irmão Julinho, irmã linda, E toda essa família abençoada, Eu gostaria de cumprimentar também o irmão Rubens, mas irmã Lene, que sempre foram ativos. Eles falaram que estão sentindo uma falta muito grande de estar reunido na igreja. É isso mesmo, Rubens, mas há tempo para tudo, Deus abençoe os irmãos aí. Enfim, irmãos, são muitas pessoas que eu gostaria de cumprimentar. Se for citar o nome, eu vou tomar o tempo todo, mas todos vocês, eu me preocupo com todos vocês. Deus abençoe vocês são a igreja de Cristo, Vocês todos são a igreja de Cristo. Mas eu gostaria também de lembrar lá na congregação da Fazenda, o presbítero Antônio Simões Ribeiro. O Antônio Simões Ribeiro é o primeiro dirigente aí da congregação da Fazenda. Pai do Senhor, irmão Toninho, juntamente com a irmã Zenedi, e também todos os seus filhos, O diácono Luiz com sua esposa, o diácono Hélio, com a sua esposa, seus filhos, toda a mocidade aí da fazenda.
presbítero Adilson. Deus abençoe, irmão Adilson, mais irmã Dilsa. E eu gostaria também de cumprimentar aqui os nossos anciãos aí, o irmão Dodô, mais irmã Maria. Deus abençoe, irmã Maria, irmão Dodô, e toda essa família Silva. Deus abençoe. Deus abençoe aí, irmã Nevinha, mais irmão Benedito, Tiago, Leila, irmão Ailton, mais irmã Neuci, né? Irmã Maria, irmã Maria juntamente com Josana, os meninos aí, o Ceildo, mais irmã Andréia, né? E todo esse povo aí da Fazenda Canaã. Mas eu não posso me esquecer também de falar no presbítero José Antônio Simões, irmão Zequinha, mais irmã Glorinha. Deus abençoe os irmãos. E esse povo todo aí, o Paulinho, né? Paulinho, auxiliar de trabalho, Paulinho, Deus abençoe o irmão, tá? E irmão Toninho Silva, e irmã Luzia, né? Da irmã Maria, mais irmão Ademilson, todo esse povo aí, eu quero cumprimentá-los com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer, meus queridos, que nós hoje estamos, a nossa escola bíblica dominical de hoje, que é a lição 9, né? Lição 9, 31 de maio de 2020, que tem como título o mistério da unidade revelado, e tem como texto áureo Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. E a verdade prática diz o seguinte: que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Queridos irmãos, eu quero dizer que nós estamos, muitas das vezes, nós não temos a oportunidade de nos reunirmos ali no templo para poder fazer a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, mas nós temos as nossas revistas, podemos estudar em casa para aprender mais, né? E quando se fala o mistério da unidade revelado, vejam bem, no passado, no Velho Testamento, o povo de Israel acreditava que a salvação estava só definido para eles, só eles que tinham direito à salvação. Entretanto, essa palavra mistério significa segredo, ou vamos falar doutrina secreta. Lá na eternidade, o Senhor já tinha em mente, já projetado essa doutrina secreta, que era para fazer com que todos os povos fossem salvos. Inclusive, nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que fala da promessa, quando o Senhor fala para Abraão, né, que ele seria pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai na fé. Mas nós, os gentios, mas que negócio é esse? A salvação era só para os judeus? Mas lá no Velho Testamento, ou por que não dizer lá na eternidade, ainda muito antes que o mundo fosse fundado, o Senhor já tinha
esse propósito de abrir as portas para que todos, indistintamente, pudessem ter o alcance à salvação. Então, nós encontramos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele era judeu. Inclusive, ele foi assim um fariseu, daquele rigoroso, zeloso e tal, tinha muita sabedoria. Diz a palavra aqui que Saulo de Tarso, antes de Saulo de Tarso, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre em Israel. Que naquela época, quem era educado aos pés de um mestre igual Gamaliel é como se tivesse frequentado a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma universidade famosa, e esses homens grandes, esses grandes doutores aí, né? Quando fala assim que fizeram o curso, qualquer curso lá, ou pós-graduação, mestrado, doutorado, lá na Universidade de Harvard, nosso Pai, chama a atenção de todo mundo. E nós podemos ver que o Saulo de Tarso, ele foi educado aos pés desse mestre Gamaliel, que era um homem conceituado, era um mestre assim, de muito honrado dentre os judeus, né? Entretanto, ele alcançou o ministério não foi por conta da sua sabedoria. Ele alcançou o ministério para exercer, para ter conhecimento deste mistério. Desse mistério. Que mistério é esse? Esse mistério era justamente a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Por isso que nós vemos aqui que o Senhor Jesus, lá nos seus ensinos, ele dizia assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós, se alcançamos o direito à salvação, que não é por mérito, não é pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que ele não tem condição de se salvar por si mesmo e reconhecer Jesus como Senhor o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, então ele tem a garantia da salvação, que foi justamente para isso aí. Foi esse mistério, foi revelado pelo Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue puro, né? Seu sangue carmesim. E quando no dia, como nós já falamos aqui em outros domingos aí atrás, aí, que o Senhor Jesus, no dia que ele expirou, lá na cruz do Calvário, que ele deu brado, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito, e ele expirou. Diz a palavra que o véu do templo rasgou de alto a baixo, ou seja, acabou, cortou aquela separação entre judeus e gentios. E Saulo de Tarso, ele que perseguiu a igreja, que pedia cartas aos tribunos, às autoridades da época para poder perseguir a igreja. Ele, quando estava indo para Damasco para perseguir a igreja, ele teve um encontro glorioso com o Senhor Jesus. No meio do caminho, o Senhor Jesus, que já tinha ressuscitado e que já tinha subido aos céus, estava à destra do Pai, o Senhor Jesus apareceu a ele como um raio de luz muito forte, e ele não suportou a glória, ele não suportou aquela luz forte, e aquela voz
né, aquela voz poderosa e divina, disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro será para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. E Saulo de Tarso, então, ele reconhecendo que era divino, que era espiritual, aí caiu por terra aquela doutrina maluca que era espalhada lá pelo sumo sacerdote, por aqueles soldados que guardaram lá o túmulo de Jesus, espalhando as mentiras, dizendo que o Senhor Jesus, ele não tinha ressuscitado, que o Senhor Jesus Cristo, o corpo dele tinha sido roubado, né, pelos seus discípulos durante a noite. Só que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, conforme nós já falamos, apareceu primeiro a Maria Madalena, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos e ficou ainda aparecendo aos discípulos durante 40 dias, até o dia da sua ascensão. E no dia da sua ascensão, então, mais de 400 pessoas presenciaram a subida, a ascensão de Jesus. Depois dele dar as últimas instruções, ele então foi assunto aos céus. E quando foi sendo recebido nos céus, entre as nuvens, 2 varões de branco, ou anjos, né? Falaram assim: homens da Galileia, homens galileus, o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês veem ser recebido no céu, da mesma forma voltará. E o Senhor Jesus prometeu que ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele disse: se eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Se eu for, eu depois voltarei para vos buscar, para que estejais comigo, para levar para mim mesmo e estejais vós comigo, sempre. E o Senhor Jesus prometeu. E ele falou da sua volta. Meus queridos irmãos, esse mistério revelado que a igreja é justamente quem é comissionado, é responsável para divulgar esse mistério. Que mistério é esse? A unificação. A unificação. Nós vemos aqui que Pedro ficou preocupado, porque o Senhor deu uma visão a ele. Ele estava lá orando, o Senhor deu uma visão a ele, né? Porque ele era judeu, cumpridor da circuncisão, mas já tinha aceitado a Jesus. Ele era apóstolo do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus então pegou e mandou uma visão para ele, vendo um vaso que descia do alto dos céus, e ali ele estava em consagração, e ali naquele vaso tinha muitos animais que existem aqui na terra, né? Tinha répteis, tinha aves, tinha répteis, e depois uma voz pegou e falou assim: Simão, mata e come, porque estava com fome. Ele disse: Senhor, nunca entrou na minha boca nada comum, nada imundo. Aí o Senhor pegou e respondeu, aquela voz respondeu: não faças de comum e imundo aquilo que Deus purificou. Imediatamente, logo em seguida, aí, aquele vaso veio como se fosse um lençol atado nas quatro pontas. E logo em seguida, daquela visão, ele ficou preocupado, sem entender. Aí apareceram 3 homens que foram lá da Cesareia para ter um encontro com Pedro, né? E chegando lá, falaram que o Senhor dele tinha mandado buscá-lo. E se trata do centurião chamado Cornélio. Cornélio não era judeu.
Cornélio era gentio, ele era da Cesareia, era um centurião. E então Pedro logo entendeu e acompanhou. O Espírito Santo de Deus tocou nele, que ele deveria acompanhar, e diz a palavra que ele e mais 6 homens foram com ele. E chegando ali, quando ele deu a palavra, encontrou com Cornélio. Cornélio ficou muito feliz. Cornélio chamou toda a família, chamou todos os seus servos, chamou todos os seus soldados, reuniram ali. E quando Pedro falou da palavra para ele, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. E Pedro ficou maravilhado, porque ali o Senhor não fez acepção. Ali, assim como aconteceu com eles lá no dia de Pentecostes, lá no cenáculo em Jerusalém, que eles receberam o Espírito Santo, receberam o batismo do Espírito Santo, aqueles homens, aquela família, aquele povo lá que não era judeu, que era gentio, também recebeu o Espírito Santo, e ele entendeu a grande graça, a grande misericórdia de Deus, porque na verdade o Senhor veio para todos, seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, né? Seja amarelo, não interessa. É para aquele que reconhecer a sua insignificância, arrependendo-se dos seus pecados e confessando Jesus como Senhor de sua vida, aí ele alcança a salvação. Esse é o mistério da unidade revelada. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte: qual o significado da palavra mistério? Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. E tem a expressão como, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi, desvendado pelo Espírito. Que Espírito é esse? Pelo Espírito Santo. E Paulo, lá na abertura do capítulo 3 de Efésios, ele deixa bem claro, destaca, que a sua condição de prisioneiro, né? Na sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Então ele diz o seguinte, que não foi por outra circunstância, não foi por conhecimento, por sabedoria humana, não foi por ciências, nada disso, mas foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou isso aí e ele foi incumbido de ser apóstolo dos gentios, quer dizer, dos povos. Ele sendo judeu, que antes era um fariseu, perseguidor da igreja, ele passou a ser apóstolo, porque apóstolo significa representante. Apóstolo significa, vamos dizer assim, é um representante, um mensageiro, né? E ele foi o mensageiro dessa graça revelada para todo o povo gentílico. E nós vemos aqui, irmãos, que esse mistério revelado aqui é a igreja, tá? E como nós sabemos, diz assim, por que o mistério agora deve ser anunciado? Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Assim, eu quero dizer para os queridos irmãos, devemos estar atentos, temos que ser igreja, não podemos vacilar, não podemos olhar para trás. Nós temos um hino
Nós temos um hino na harpa cristã que diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Na palavra também diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto a entrar no reino dos céus. Nós não podemos olhar para trás, senão vamos ficar que nem a mulher de Ló. A mulher de Ló, a ordem do Senhor foi o seguinte: quando ele falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou os anjos, o anjo para lá, e o anjo falou que era para ele, que ia tirar Ló com a sua família. E a ordem era não olhar para trás. Só que saiu Ló com as suas 2 filhas e a mulher. Mas a mulher ficou com pena de deixar as riquezas, deixar tudo aquilo, né? Todas as mordomias, ou seja, todas aquelas grandezas, que isso aí não é mordomia, né? Nós falamos mordomia, mas não é mordomia. Toda aquela sua riqueza, aquela vida assim de regalias, ficou com pena. E nós não podemos cochear em 2 pensamentos. Nós ou servimos a Cristo ou servimos ao mundo. Se nós servimos a Cristo, nós não podemos ficar com saudade do mundo. Nós temos que não olhar para trás, porque o Senhor Jesus está voltando. Nós estamos vendo tudo isso aí, esses problemas que estão surgindo aí. Isso aí, queridos, olha, fique bem atento, tá? Fique bem atento, porque isso aí são prenúncios da volta de Jesus. Ninguém fica descuidado, não. Não vamos nos descuidar, não, porque o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento para buscar a sua igreja. Já se fala aí em um governo único para o mundo, já estão falando. Já se fala homens aí, representantes aí de autoridades aí internacionais, tá? Já comenta a necessidade de um representante único, um governo único, um governo central governando os outros governos. E vejam bem, isto aí é uma campainha tocando, porque esse governo único aí é o governo do anticristo. E nós temos que ficar bem atentos, para não sermos pegos de surpresa. Assim, queridos, Deus vos abençoe, nos abençoe e que possamos estar sempre firmes, atentos e não olhar para trás. O Senhor Jesus disse o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que não caieis em tentação. Então, nós devemos vigiar. Não adianta só orar. Orar só não resolve, não. Tem que primeiro vigiar, ficar bem atento. Começa a surgir muitas seitas, muitas doutrinas falsas, falam-se tanto em permissividade, né, liberalidade, esse negócio todo, que isso aí não tem problema, que aquilo ali não tem problema, e esse não tem nada a ver, é muito perigoso. As pessoas às vezes começam a deixar esse não tem nada a ver, vamos dizer assim, vai fazendo com que as mentes ficam distanciadas da verdadeira palavra. Temos que estar atentos. E que assim Deus nos abençoe e nos guarde, e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai que estás nos céus, eu quero agradecer por esses momentos que eu tive aqui, meu Senhor, falando da Tua palavra, fazendo um breve relato da nossa lição da EBD deste dia 31 de maio. Meu Deus, eu quero pedir uma bênção para todos os Teus servos, aqueles que estão aniversariando, aqueles, meu Deus, que estão, Pai, estão também enfermos, abençoa, guarda, aqueles que estão em isolamento, todos os Teus filhos, independentemente de quem seja, Senhor, os nossos amigos, aqueles que estão, meu Senhor, muitas das vezes na UTI, aqueles que muitas das vezes estão na enfermaria, aqueles que muitas das vezes estão em isolamento em casa, já foi confirmado essa
Covid-19 ou qualquer outro tipo de enfermidade. Senhor, eu quero pedir também, visita aqueles teus filhos, ó Pai, que estão enlutados, abençoa, que o teu Espírito Santo possa confortar os seus corações. Ajuda-nos e guarda, abençoa todos os nossos queridos irmãos, aqueles que não podem se locomover, né? Assim como a minha mãezinha, assim, meu Deus, como a irmã, Senhor eterno, irmã Tacília, né? Irmã Celina, irmão Julinho, enfim, Senhor, todos esses teus filhos, ó Pai, abençoa e guarda, irmão Marcelino ali na fazenda, meu Deus, juntamente com a sua esposa, irmã Ziza, abençoa todos eles, Senhor Deus, toma em tuas mãos, eu rogo a ti, Senhor Jesus Cristo, estas bênçãos, não só hoje, como para todos sempre, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora juntamente digam comigo, amém.